Olá, seja bem-vindo ao Mais de Deus Podcast. É uma alegria ter você aqui. E eu quero te agradecer por me permitir fazer parte da sua vida, entrar na sua casa com a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar estudando a vida de uma mulher que teve o seu destino e a sua história e o seu coração radicalmente mudado por Jesus. Sempre que nós encontramos com Jesus, nós temos a nossa vida completamente transformada. Meu nome é Elia Wagmacher e é uma alegria estar aqui com você no Mais de Deus Podcast. Hoje vamos estudar João 4 e é muito provável que você já conheça a história da mulher samaritana. Nós não sabemos qual é o nome daquela mulher, mas nós sabemos que ela foi uma mulher que teve um encontro com Jesus e teve o seu destino mudado para sempre. E ela se tornou tão famosa que até hoje, 2000 anos depois, nós estamos aqui estudando a vida da mulher samaritana. Particularmente, é uma história que me impacta e que me ensina de uma maneira extraordinária sobre o Senhor Jesus. Olha, todas as vezes que nós abrimos o nosso coração e nós ouvimos verdadeiramente a palavra de Deus, essa palavra transforma a nossa vida. Nós podemos escutar a história da mulher samaritana 10 vezes, 20 vezes, se o nosso coração estiver aberto. Cada vez que nós ouvirmos, nós aprenderemos um ângulo diferente do que Jesus está ensinando para aquela mulher, para os discípulos e deseja ensinar para nós também. O que aconteceu? Entre 722 e 729 a.C., a Síria invadiu o reino do norte, o reino de Israel, e levou os judeus nobres como escravos para a Síria e trouxe a escória da Síria, vamos dizer assim, para a região de Samaria, que ficava no norte de Israel. Então, os samaritanos que estavam ali quando Jesus estava na terra, eles eram, então, uma mistura do povo judeu com o povo sírio que mudou para aquela região e se tornou um só povo. Então, o povo judeu do Reino do Sul, de Jerusalém e da Judéia, culturalmente, eles não se misturavam com o pessoal do norte, com os samaritanos, porque eles consideravam que os samaritanos eram impuros aos olhos de Deus. Outra coisa, os judeus do sul da Judéia, de Jerusalém, consideravam que o povo do norte, que os samaritanos, eram impuros aos olhos de Deus, porque Deus havia ordenado que os judeus não poderiam se misturar, se casar com outras raças. E foi exatamente o que eles fizeram. Além do mais, os samaritanos, eles adoravam a Deus no Monte Gerizim. Já os judeus adoravam em Jerusalém exatamente como Deus havia determinado. Os judeus, vamos dizer assim, não se misturavam e não gostavam dos samaritanos porque eles eram considerados impuros, espiritualmente promíscuos, porque eles adoravam em lugar e de forma que Deus não havia ordenado, eles mesmos criaram as suas próprias formas de adoração. Então, os judeus, no geral, não se cruzavam com os samaritanos. Isso é um pequeno resumo da história para você entender o que estava acontecendo. Jesus está vindo agora da Judéia, onde ele teve aquela conversa maravilhosa com Nicodemos. Então Jesus vai agora em direção a Samaria e ele vai ali caminhando com os discípulos e uma certa altura Jesus decide parar em uma daquelas vilas de Samaria enquanto os judeus vão comprar comida. Jesus para ali do lado de uma cisterna. Então ali vem uma mulher e Jesus começa então a ter uma conversa com aquela mulher, o que era muito incomum naquele momento, porque primeiramente, homens judeus, eles não conversavam com mulheres de forma natural, como é a nossa cultura hoje. E também, judeus e samaritanos não se cruzavam em conversa como é natural para dois povos quando se encontram. Então, aqui nesse texto, duas coisas incomuns estão acontecendo. E vamos ver, então, como é que acontece o desenvolver dessa conversa
de entre Jesus e a mulher samaritana. Se você está em sua casa ou no escritório e pode pegar a sua Bíblia, então pega lá João 4, nós vamos ler do verso 16 ao verso 26, que diz assim: Ele disse: Vá, chame o seu marido e volte. Aquela mulher está tendo uma conversa com Jesus. Então, Jesus começa a pedir água para ela porque ele estava com sede. E ela então diz: Mestre, como é que você vai tirar água daqui se você não tem corda, se você não tem como tirar corda? E ele então diz para ela: mulher, se você soubesse, se você tivesse ideia quem é aquele que diz dá-me de beber, você imediatamente entenderia o pedido que eu estou te fazendo. Então Jesus queria mostrar para aquela mulher que ele era aquele que poderia entrar na história dela e transformar essa história que ela possuía, aquela alma que nunca se saciava. Jesus está se apresentando para aquela mulher como aquele que trazia a água viva. Jesus está tentando mostrar para essa mulher que ele traria uma satisfação interior que ela nunca possuiu na vida dela. Então Jesus começa a entrar na história dessa mulher. E vamos ler agora no versículo 16. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Esta próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem nesse monte, que era o monte de Gerizim, e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Verso 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Verso 24, Deus é espírito e é necessário que aqueles que o adore em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Imagina o susto que essa mulher tomou ali num dia comum, porque Jesus vem ao nosso encontro falar conosco, na nossa rotina, em dias que não parecem especiais, naquela situação mais simples e rotineira que nós estamos fazendo. Muitas vezes Jesus entra naquela rotina, entra naquela cena para falar conosco e para transformar nossa vida. Talvez nesse próprio dia, onde você está fazendo uma coisa super rotineira que você faz todos os dias. De repente é hoje que Jesus deseja entrar em sua vida, em sua história e mudar completamente a sua vida. Jesus claramente precisava passar por Samaria. Ele desejava passar por Samaria, que era a cidade de Sicar, onde ficava as fontes de Jacó, onde as pessoas buscavam água. Desde lá do Velho Testamento, quando Jacó cavou os poços ali na cidade de Sicar, essa cidade ficou conhecida como a cidade de Jacó e os poços de Jacó. Jesus desejava ensinar aos discípulos como buscar uma pessoa para adorar a Deus. Mas, sobretudo, ele foi ali para levar salvação. Jesus foi se encontrar com uma samaritana, uma mulher de um relacionamento muito estranho, porque ela já havia casado 5 vezes, ela já havia tido 5 maridos, e agora ela está morando com o marido que Jesus disse: olha, esse homem que você está convivendo agora, esse também não é o seu marido. Porque Jesus nos conhece e ele conhece a nossa história, sem deixar nenhum detalhe para trás. Então, geralmente, as mulheres iam em grupo, era costume as mulheres irem buscar água em grupo e no final da tarde. Essa mulher samaritana estava indo ao meio-dia e ela estava indo sozinha. E nós nos perguntamos:
Por qual razão? Nós não sabemos, nós não podemos afirmar. Mas talvez essa mulher pudesse buscar a água de uma forma solitária, porque talvez ela não gostaria de compartilhar, ouvir outras mulheres comentando o que era a sua vida e como ela levava a sua vida. Então ela ia sozinha, na hora do almoço, buscar água naquela cisterna. Ou talvez porque foi assim que Deus começou a indicar essa mulher a fazer essa busca de água numa hora específica para que Jesus pudesse ter um encontro com ela. Então, no versículo 7, nós vemos que Jesus se senta, então, à beira do poço e quando essa mulher chega para tirar água, ele diz para ela, dá-me de beber. E ela fica, então, chocada, porque como é que um homem, um rabino, um judeu se dirigia a ela? No versículo 10, Jesus apresenta para esta mulher o dom da vida, o dom, o gift, o presente da salvação. Mas a história dessa mulher, que já havia tido 5 casamentos derrotado e agora morava com um homem, ela havia se tornado espiritualmente cega. Primeiro, a Bíblia diz que o Deus desse século ele cegou o nosso entendimento, de todos nós. E depois, quando nós vamos sofrendo, esse sofrimento vai cada vez nos tornando em trevas mais profundas, de maneira que nós não conseguimos mais enxergar a verdade e enxergar a realidade. Esta mulher estava completamente cega espiritualmente. E o espírito dela estava morto, porque a Bíblia diz em Romanos que a condição de todos nós é que nós estamos mortos em nossos pecados até que nós nos encontramos com Cristo. Então, ela não podia entender o que Jesus estava oferecendo para ela, que era o dom da salvação, o gift da salvação, porque ela estava cega espiritualmente. Então Jesus diz para ela, olha, se você beber das águas vivas que eu tenho para te oferecer, mulher, você nunca mais terá sede. Ora, Jesus começa a conversa dizendo que estava com sede, dá-me de beber, e agora ele troca de posição e diz, olha, mulher, na verdade, sou eu quem tenho água viva para te oferecer. Se você beber da água que eu der, você nunca mais terá sede. E essa água se tornará uma fonte em você. Mas que água é essa que Jesus se refere? Eu gostaria de ler aqui no capítulo 7, o verso 39. Olha o que diz aqui, capítulo 7, verso 37 ao verso 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam e que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, que água é essa que Jesus está oferecendo para essa mulher? Essa água viva que Jesus está oferecendo é o Espírito de Deus, o Espírito dele próprio, de Jesus, que quando entra em nós, quando vem morar em nós, então ele não somente sacia a nossa sede espiritual, mas ele se torna uma fonte de água viva que jorra àqueles que estão ao nosso derredor. Jesus toca agora na parte mais delicada da vida daquela mulher, porque não tem nada em nós que nós podemos esconder do nosso Senhor Jesus. Então Jesus diz para ela, mulher, vá e chama o teu marido. Jesus sabia da situação marital daquela mulher. Jesus sabia da situação espiritual e da situação emocional daquela mulher. Jesus conhecia as feridas e a machucadura daquela mulher. Mas algumas vezes nós estamos tão cegos para responder às perguntas espirituais da nossa vida que
Jesus precisa nos dar como que um choque. Sabe quando o dentista está fazendo uma obturação e de repente ele toca no nervo do nosso dente e a gente dá um pulo na cadeira? Jesus está fazendo a mesma coisa com essa mulher no sentido figurado aqui. Jesus está dizendo, mulher, vá e chama teu marido. Jesus está tocando na ferida dessa mulher. E por que Jesus toca na ferida das pessoas? Porque o pecado em nós, ele é como uma lepra. Ele mata os nossos sentidos, então nós não podemos mais ver, nós não podemos sentir, nós não podemos entender nada no âmbito espiritual. Então, por isso que algumas vezes, quando Jesus quer nos tocar, e talvez Ele quer tocar exatamente nesse momento na sua vida, Ele vai em nós, naquilo que nós chamamos também de calcanhar de Aquiles. Aquilo que é a nossa dor mais profunda, a razão por que nos faz sair mancando pela vida. Jesus vem e toca naquela hora. Agora, veja o reflexo universal de uma pessoa tentando se esconder. Olha que interessante a conversa de Jesus com essa mulher. Jesus está tentando oferecer para ela salvação e ela então dá aquela escorregada na conversa que nós bem conhecemos. Quando Jesus perguntou para ela um pouco antes, disse, olha mulher, vai e busca teu marido. Jesus continuou dizendo para ela, eu sei, eu vejo que você teve 5 maridos e o que você tem agora também não é teu. Quando Jesus toca na dor daquela mulher, na ferida daquela mulher, então ela imediatamente escorrega daquela conversa e ao invés de responder Jesus, que ela não podia trazer o marido porque ela não tinha o marido, o que ela diz para Jesus, olha, eu vejo que você é profeta, eu vejo que você sabe a minha história. Então ela está, na verdade, mudando o foco da conversa com Jesus. Quando nós não queremos conversar sobre um assunto que nos machuca, não é isso que nós fazemos? Nós então, como dizemos aqui na América, change the subject. Nós mudamos de assunto naquela conversa. Vejo que és profeta. What is that? Jesus está falando sobre a vida conjugal dela, sobre a vida sentimental dela, e ela vira e diz, vejo que o Senhor é profeta. Ao invés de admitir a culpa, ela foge do assunto, empurrando um assunto bem controverso, aliás. Ela diz para Jesus no verso 20, vejo que és profeta e os judeus adoram em Jerusalém e nós adoramos aqui no Monte Gerizim. Esse era um assunto super polêmico, vamos dizer assim, era uma briga, uma polêmica de centenas de anos entre os judeus e os samaritanos. E agora, então, ela coloca na mesa, vamos dizer assim, essa conversa complicada para Jesus se desviar do assunto da sua própria vida, do seu próprio pecado. Esse tipo de comunicação é familiar para nós, não é isso? Quando o Espírito Santo toca, nós começamos a pensar em outra coisa. Sempre que nós tentamos desconversar o que o Espírito Santo está tentando conversar conosco, é porque nós estamos tentando esconder a nossa dor e tentando esconder o nosso pecado. Essa mulher possui uma dor emocional de 5 casamentos destruídos. Você faz uma ideia o que é isso? 5 casamentos destruídos. Mas o fato é que quando nossa consciência não está limpa, pura diante de Deus, nós nos tornamos pessoas com atitudes até irracionais. Já observou que nós fazemos coisas, às vezes, que não faz o menor sentido. Talvez a nossa dor, o nosso desespero, a nossa amargura, a nossa decepção, a nossa angústia nos faz ter comportamentos que as pessoas não compreendem, que as pessoas criticam. Por quê? Porque dentro de nós carregamos uma história que parece uma história imperdoável. Mas a conversa está interessante. Jesus não toca mais no assunto dos 5 maridos dela e ele pega o assunto que ela trouxe à tona para ensiná-la sobre salvação. Novamente, Jesus volta à conversa sobre salvação. De um jeito ou de outro, Jesus quer mostrar para essa mulher que ele é a água viva que vai satisfazer de uma vez por todas essa mulher. Jesus não estava ali para argumentar com aquela mulher, ele estava ali para salvá-la. Não é o lugar que você adora que traz a autenticidade,
a sua adoração. É o que Jesus diz no verso 21. O fato de virmos à igreja não significa necessariamente que nós estamos adorando a Deus. Adoração é uma experiência de dentro para fora. É uma experiência do nosso coração. Nós podemos cantar músicas lindas, nós podemos fazer confissões maravilhosas a respeito de Jesus, liturgias, nós podemos fazer sermões sem coração. Na verdade, são apenas vazios e sem adoração pura e verdadeira a Deus. Então, tudo isso não passa de uma vaidade. O importante, Jesus está dizendo para aquela mulher, não é onde você adora. Se é na igreja, se é no carro, se é na sua casa, se é na sua caminhada, se é na sua corrida. Jesus está deixando claro para aquela mulher que o importante não era onde, não era o local, não se importava se era em Gerezim ou se era em Jerusalém. O importante é como nós adoramos a Deus. No verso 22, Jesus é enfático com ela e nem um pouquinho gentil com a religião dela que adorava no Monte Gerezim. Ele diz, sua adoração é falsa, porque o conhecimento de Deus dos samaritanos é deficiente, pois eles rejeitaram o Velho Testamento. Os samaritanos só aceitavam Moisés, não aceitavam mais toda aquela história de Deus e o relacionamento de Deus com eles. Então não adianta nós adorarmos a Deus com uma adoração deficiente, com uma ideia de Deus deficiente. Nós precisamos ter a perspectiva correta de quem é Deus, de quem é Jesus, de forma bíblica, para que nós possamos adorá-lo de forma integral e forma completa. No verso 23, como nós lemos aqui, eu vou reler para você, diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Nós não podemos adorar a Deus com nossos sentimentos. Talvez você pode chorar o culto inteiro e ainda assim não adorar a Deus. Nós podemos fazer uma música lindíssima e ainda assim não adorarmos a Deus, porque a adoração, ela é feita em espírito. Ela acontece quando o Espírito Santo habita dentro de nós e através desse Espírito Santo dentro de nós, nós então levantamos a nossa oferta de adoração a Deus. Uma adoração que é baseada na visão verdadeira sobre Deus. Se nós pensamos que Deus é apenas a nossa conta bancária, onde nós vamos lá para buscar de Deus o que nós precisamos, então nós temos essa visão deficiente de Deus. Toda adoração que nós fizermos, ela não chegará a Deus. Nós precisamos ter a visão correta de Deus, uma visão bíblica de Deus, para então Deus receber a nossa adoração. E ele diz, a nossa adoração precisa ser em verdade. O que significa isso? Em espírito e em verdade. Uma adoração que vem do espírito, ela é baseada numa visão verdadeira sobre Deus. O restante desse episódio é que essa mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e falou para as pessoas o que havia acontecido. E eles vieram ter com Jesus. E muitos dos samaritanos se encontraram com Jesus ali naquela fonte e se converteram. Esse trabalho missionário foi tão forte que Jesus resolveu ficar mais 2 dias ali naquela vila para que mais pessoas, e a Bíblia diz que muitas pessoas se converteram e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador deles em suas vidas. Aquela mulher estava buscando satisfação de uma forma ou de outra. Não é muitas vezes como nós fazemos em nossas vidas? Enquanto nós não encontramos a satisfação que preenche completamente o nosso ser, nós vamos buscar satisfação em várias coisas. Talvez em relacionamentos vazios, talvez no sexo, na droga, na falsa sensação de poder, ou mesmo de conhecimento, ou de fama. Agora, muito fácil, nós temos na mídia social aquela fome, aquele desejo insaciável
de sermos pessoas reconhecidas, ou nós podemos buscar isso impondo sobre outras pessoas, ou nós podemos buscar até mesmo como líderes cristãos. E Jesus veio aqui ensinar para essa mulher que não importa o que nós tenhamos buscado para trazer essa satisfação verdadeira. E eu quero dizer para você aquilo que Jesus disse para aquela mulher. Olha, mulher, só existe uma forma de saciar essa fome, essa sede, esse desejo que você tem em sua alma que parece que é insaciável. Ela estava tentando satisfazer esse vazio, essa busca dentro dela com relacionamentos. Ela já tinha tido 5 maridos e agora estava com outro relacionamento. E Jesus disse: esse agora também não é teu. Ou seja, esse relacionamento agora que você tem também não vai trazer para você a satisfação que você busca. Ora, Jesus está dizendo que relacionamentos, ou que o prazer sexual, ou que o prazer da bebida, ou que o prazer da droga não vai trazer a satisfação que nós tanto buscamos dentro de nós. Essa satisfação que nós nascemos com ela, esse vazio que nós temos dentro de nós, ele só pode ser satisfeito com as águas vivas, que é o Espírito de Deus. É muito fácil nós olharmos para essa mulher e imediatamente nós julgarmos essa mulher. Puxa, 5 maridos? Na verdade, nós somos todos quebrados, destruídos espiritualmente, emocionalmente e talvez em outras áreas, até que nós bebemos dessa água viva e temos a nossa vida completamente transformada. Nosso coração talvez esteja petrificado como o dessa mulher estava. Ela não queria ser tocada. Ela não queria que Jesus apontasse o pecado e a dor dela. E se nós estivermos cegos espiritualmente, eu quero dizer que hoje Jesus está do seu lado onde você está, aguardando que ao invés de você fugir daquilo que Ele está apontando na sua vida, Ele espera que você diga: Senhor, eu quero dessas águas. Assim como essa mulher que teve a sua vida radicalmente mudada, Jesus está do seu lado. Se você disser: dá-me de beber, Ele vai te dar essa água viva e você nunca mais terá sede. Não importa o seu passado, não importa a sua história. Nós estamos vendo aqui a história de uma mulher que teve 5 maridos e tinha ali aquela vida de solidão tão sofrida que ela não queria nem que ninguém tocasse naquele assunto. Mas Jesus vem com a graça e com o amor dela, mostrando: mulher, eu tenho água viva. Se você tomar dessa água viva, você nunca mais terá sede. E quando nós temos esse encontro com essas águas vivas, além desse Espírito Santo habitar dentro de nós, então essas águas, além de trazerem salvação eterna, a salvação que nós tanto necessitamos, porque somos condenados pelos nossos pecados. Mas quando nós abraçamos, quando nós cremos nessa salvação que Jesus tem para nos oferecer, e nós a recebemos, nós cremos, então o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E sabe o que acontece quando o Espírito Santo vem habitar dentro de nós? Essas águas, elas entram em nós, curando as feridas que o pecado causou dentro de nós. Sim, o pecado causa dores e feridas terríveis dentro de nós. Essas mesmas águas que nos salvam, essas águas nos restauram e nos faz outra vez uma pessoa inteira. E uma vez que nós somos pessoas inteiras pelo poder do Espírito de Deus e pelas águas do Espírito, então nós somos capazes de adorar a Deus em espírito e em verdade, 24 horas por dia, em qualquer lugar onde nós estejamos. Nós podemos então levantar o nosso pensamento e oferecer a Deus o nosso sacrifício vivo de gratidão, de devoção e de adoração a Ele. Olha, de tudo que eu já vivi em minha vida, de tudo que eu já pude experimentar em minha vida, não existe experiência mais poderosa e que nos traga mais alegria do que a experiência da salvação e a experiência de podermos adorar a Deus em espírito e em verdade. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, obrigada por essa pessoa que me escuta.
Senhor, se revele a ela de uma maneira especial nesse dia, para que ela possa compreender quem tu és e para que ela possa receber em fé estas águas vivas e ter a sua vida transformada. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço pela tua palavra e pela salvação que está disponível para nós. Amém e amém. Muito obrigada por você estar comigo até o final desse estudo. Se a sua vida foi abençoada por essa palavra, clica compartilhar e manda a palavra de Deus. Nós estamos vivendo trevas intensas por todos os lados. Então nós precisamos levantar a palavra de Deus alta. Nós precisamos levantar a palavra de Deus que é viva, que é pura, que é capaz de mudar as nossas vidas e oferecer essa palavra a outras pessoas. Eu te convido a fazer parte dessa missão junto comigo. Esse podcast existe porque eu tenho uma coisa no meu coração, que é compartilhar a palavra de Deus. Essa palavra que é água viva, capaz de transformar outras vidas que nós amamos e muito mais que Jesus ama. Muito obrigada. Nós temos aqui vários estudos no livro de João. Eu te convido a ouvir mais estudos e aprender mais nesse livro maravilhoso que é o livro de João. Muito obrigada.